Nós já adoramos a Deus, nós reconhecemos a nossa condição diante do Senhor, nós louvamos ao Senhor, fomos alimentados e confrontados pela palavra de Deus com as leituras que fizemos, fomos também revigorados e exortados e muitas vezes também animados pelos cânticos que cantamos, pelos hinos que cantamos, e agora nós seremos alimentados pela palavra. Quero que os irmãos percebam esse processo repetido dominicalmente, porque o culto é um processo discipular. Ele tem um processo repetitivo exatamente para que nós sejamos disciplinados diante de Deus, para aprendermos a fazer aquilo que de fato agrada a Deus. Nós desejamos que a mensagem dessa noite alimente o nosso coração, confronte-nos diante das nossas falhas e diante dos nossos pecados e molde-nos à imagem e semelhança de Jesus, para que possamos louvar a Deus cada vez mais. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Nós chegamos ao último capítulo, embora não seja a nossa última mensagem nessa série de mensagens. Nós começamos, já tem bastante tempo, nós ainda no capítulo 28 teremos mais uma mensagem no próximo domingo, e no último domingo de setembro nós teremos uma última mensagem, onde nós faremos uma amarração, se é possível dizer assim, entre o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Porque desde o início eu tenho frisado com os irmãos e tenho reforçado com os irmãos que os dois livros, na verdade, são um grande livro dividido em dois volumes. Volume 1 e volume 2, eles têm uma intenção teológica em conjunta, não são livros escritos de forma separadas. Eles muito provavelmente, como nós falamos lá atrás, foram escritos de uma única vez e divididos em duas etapas. Uma etapa contando sobre os feitos de Jesus Cristo e uma etapa contando os feitos de Jesus Cristo por meio da igreja. Tá? Então, nós vamos ver um fechamento dessa série de mensagens, tanto no Evangelho de Lucas como no livro de Atos, no último domingo de setembro. Mas, enquanto nós não chegamos lá, nós vamos hoje ver Paulo na ilha de Malta. Tá? Paulo na ilha de Malta, Atos 28, do verso 1 ao 10. Convido você a ler comigo, acompanhar a minha leitura, e em seguida nós oraremos ao Senhor, e aí então passaremos a expor o texto bíblico. Leiamos o texto. Já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta, e que os habitantes que habitavam a ilha usaram conosco de muita bondade, pois acenderam uma fogueira e nos abrigaram a todos por causa da chuva que caía e do frio. Enquanto Paulo juntava um feixe de gravetos e os colocava sobre o fogo, uma serpente fugida do calor prendeu-se à sua mão. Quando os que habitavam a ilha viram a serpente pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo a serpente no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar e a cair morto de repente. E tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e começaram a dizer que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam a um homem mais importante da ilha, cujo nome era Públio. Ele nos recebeu e nos hospedou bondosamente por 3 dias. O pai de Públio estava de cama, sofrendo de febre e disenteria. Paulo foi visitá-lo e, tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isto, os demais doentes da ilha também vieram e foram curados. E eles nos distinguiram com muitas honras e, ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. Oremos. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, e fala conosco nessa noite. Usa o pregador, mas também usa os ouvintes, Pai. Abre os olhos de quem precisa te ver, destapa os ouvidos de quem precisa te ouvir, atrai a atenção e o coração de todos aqueles que precisam ouvir a tua mensagem nesta noite, Pai. Afasta de nós toda desatenção, toda distração. Peço também pelos meus irmãos que estão acompanhando esta mensagem de casa, que eles possam também não distrair-se com as muitas opções de distração, não estando dentro do ambiente
do culto, que nos leva a uma sensação mais de reverência, que os meus irmãos em casa possam também estarem atentos à tua palavra, para que possam ser abençoados e possam ser moldados à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu desejo para nós aqui presentes, mas também para os meus irmãos que acompanham de casa. Auxilia-nos, Pai, no que é necessário, fala conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Bem, nós já estamos há bastante tempo caminhando pelo livro de Atos. É um livro longo, juntamente com o Evangelho de Lucas, são os dois maiores livros do Novo Testamento. São muitos capítulos e muitas informações. São basicamente 30 anos de história relatados ali em 28 capítulos. E eles nos contam o que a Igreja do Senhor fez a partir do momento em que Cristo subiu aos céus. E deu uma missão para a igreja. A missão que Cristo deu à igreja é que a igreja fosse testemunha de Cristo, testemunha do que Cristo havia feito, e não só do fato do que Cristo havia feito, mas do fato de que Cristo estava vivo, de que Cristo de fato havia ressuscitado dentre os mortos. Já há alguns capítulos, mais ou menos ali por volta do capítulo 19, nós começamos a acompanhar essa saga do apóstolo Paulo, a saga final dele aqui, relatada no livro de Atos, que é a sua intenção de ir a Jerusalém, levar uma oferta. Ele passa ali algum tempo ainda decidindo se ia presencialmente a Jerusalém ou não. Depois ele decide e aí chega a Jerusalém. Lá em Jerusalém ele é preso, falsamente acusado. Nós temos aí uma sucessão de capítulos, de eventos, uma sucessão de julgamentos. O apóstolo Paulo é julgado por uma multidão primeiro, depois ele é julgado pelo governador atual, depois um novo governador chega, depois um rei chega também nessa história, e nesse processo alguns capítulos vão passando, o apóstolo Paulo está preso, ao que tudo indica que pelas contas que nós podemos fazer a partir do texto, há pelo menos 2 anos e meio, ele já está preso. Nesse inteirinho aqui, nesse período em que ele está preso, ele já foi linchado uma vez, quase despedaçado em outra vez. Ele foi vítima de um projeto de atentado, né, que pretendiam matá-lo em um determinado momento. Em outro momento, um outro atentado também se organizou contra ele. Nenhum desses atentados se consumou, mas de qualquer forma, o apóstolo Paulo tem passado por bastantes situações, mas há uma promessa no erro de, a partir de relatos, de trechos narrativos, criar doutrinas que, na verdade, não correspondem à realidade. Por exemplo, esse texto aqui do apóstolo, da passagem que nós lemos, em que o apóstolo Paulo é aparentemente atacado por uma víbora, né, por uma serpente. Algumas tradições cristãs, né, pseudo-cristãs, dizem que, juntando esse texto com outro texto de Marcos, em que um texto que tem uma certa discussão sobre ele, um texto que lá em Marcos que diz que Jesus falando aos discípulos que as serpentes os picarão e eles não sofrerão mal nenhum, que nada aconteceria a eles, há uma série de informações ali que são dadas pela boca de Cristo, segundo o relato de Marcos. Juntando esses dois textos, algumas tradições cristãs ou pseudo-cristãs acreditam que o crente é imbatível, que o crente é inatingível. Inclusive, em alguns cultos, você já pode ter visto pela internet, alguns pastores ficam lá, ou líderes desse tipo de tradição cristã ou pseudo-cristã, ficam fazendo malabarismos com cobras, né? Até um tempo atrás, um deles teve um desfecho negativo. A cobra, de fato, o atacou, a cobra era peçonhenta, o mordeu e ele faleceu. Então, esses são perigos de muitas vezes ler trechos de relatos, de eventos que estão acontecendo e tentar tirar doutrinas disso. Embora nós não podemos ignorar o texto não deve ser ignorado. Há uma intenção teológica da parte de Lucas. Lucas não está narrando isso aqui à toa. Se você fizer as contas comigo, o tempo de narrativa de Lucas, só dessa viagem de Paulo, até Jerusalém, de Jerusalém a Roma, ele consome quase 12 capítulos de um livro de 28 capítulos. Quase que 1/3 do livro é consumido com essa sequência de narrativas. Lucas tem uma intenção clara em
insistir em relatar isso. Ele podia ser breve, ele podia contar os capítulos 26, 27 e 28 em um único capítulo. Dizer, Paulo foi a Cesareia, em Cesareia ele se defendeu diante do rei, a defesa não deu certo, ele então apelou para César, de César ele foi... O apelo foi aceito, ele foi enviado para Roma, no meio do caminho sofreu um naufrágio, mas foi resgatado, depois seguiu para Roma. Ele podia, em poucos versos, relatar tudo aquilo, mas Lucas relata detalhadamente tudo o que está acontecendo, porque há uma intenção teológica, há algo para ser tirado desse texto e para aprendermos com o exemplo do apóstolo Paulo, especialmente com o seu exemplo. A grande intenção de Lucas é mostrar no apóstolo Paulo a repetição dos passos de Cristo, para que nós possamos aprender juntamente com ele. Nós vamos frisar isso um pouquinho mais para frente, quando nós estivermos tirando os pontos do texto, lições do texto, mas a grande intenção do apóstolo Paulo, de Lucas, é nos chamar a atenção para o comportamento de Paulo diante das muitas situações que estão acontecendo com ele. Então eu quero chamar a sua atenção e eu quero tirar desse trecho, desses 10 versos, 3 comportamentos do apóstolo Paulo, 3 atitudes do apóstolo Paulo que nos fazem meditar sobre como deve ser a nossa atitude diante das coisas, a partir do exemplo do apóstolo que disse: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. O primeiro trecho, a primeira lição que eu quero tirar desse texto é que a natureza do cristão deve se mostrar em qualquer circunstância. A natureza do cristão deve se mostrar em qualquer circunstância. Dos versos 1 ao verso 3. O verso diz o seguinte: já salvos do quê? Se você não tem nos acompanhado ou não conhece o texto, no último capítulo foi relatado um naufrágio. O apóstolo Paulo sofreu um naufrágio junto com mais 276 pessoas, mas pela graça de Deus, conforme o anjo do Senhor havia dito ao próprio apóstolo Paulo, nenhuma pessoa se perderia. Tanto é que nenhum se perdeu. Os 276 chegaram à praia, ainda que cansados, ainda que molhados, ainda que assustados, mas todos chegaram vivos à praia da ilha de Malta. A ilha de Malta é uma ilha conhecida, uma ilha existente até hoje, na verdade é um país, né, uma república, e formada por 3 ilhas. Essa ilha que o texto fala aqui é muito provavelmente a ilha principal. Mas para que você tenha ideia do tamanho da ilha, ela tem 27 quilômetros de de diâmetro. De um lado para o outro você vai ter 27 quilômetros de distância. Então é uma região pequena, né? É uma ilha relativamente pequena, mas hoje ela é densamente povoada e talvez seja, segundo algumas informações que eu colhi na internet, ela é o país, né, a República de Malta é o país mais denso, com maior quantidade de população por metro quadrado, exatamente porque é pequenininho, você tem bastante gente lá, então por metro quadrado você tem a maior população proporcional ao tamanho do país. Mas o fato é que eles chegaram a essa ilha, a ilha de Malta. Inclusive, existe hoje na ilha de Malta uma baía chamada Baía de São Paulo, onde se acreditam que é basicamente a baía onde eles desembarcaram a partir desse naufrágio. Mas eles então fugiram desse naufrágio, como o texto diz, já salvos do naufrágio. Soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os que habitavam a ilha usaram conosco de muita bondade, pois acenderam uma fogueira e nos abrigaram a todos por causa da chuva que caía e do frio. Talvez em algumas versões que os irmãos possam estar acompanhando, você vai ver que o texto, em vez de dizer que os que habitavam a ilha, diz que os bárbaros que habitavam a ilha usaram conosco de bondade. Às vezes a gente lê esse texto e acha um tanto estranho, mas o fato é que no mundo antigo, todo aquele que não falava grego e não pertencia ao domínio romano ou às nações gregas, era considerado pelos povos civilizados, né, como bárbaros. Era essa diferenciação. Aquele que parte do Império Romano é civilizado, o que não é do Império Romano é bárbaro. Mas isso não significa que os bárbaros sejam essa visão que a gente tem um pouco romantizada de livros e de séries, pessoas brutas, pessoas sem nenhum tipo de traquejo ou de capacidade de tratar outras pessoas com bondade.
Muito pelo contrário, o texto nos diz que os que habitavam a ilha usaram de muita bondade para com as pessoas ali que sofreram naufrágio. Muito provavelmente já deviam ter visto outros naufrágios. Então eles acenderam uma fogueira e nos abrigaram a todos por causa da chuva e do frio. Então você pensa que tinham muitas fogueiras, porque eram 276 pessoas, muitas fogueiras foram acesas, a população da ilha veio socorrer aquelas pessoas. E o verso 3 diz o seguinte: enquanto Paulo ajuntava um feixe de graveto e os colocava sobre o fogo, uma serpente fugindo do calor prendeu-se à sua mão. Quero que você esqueça a história da serpente, quero que você se foque no início do verso. O verso diz: enquanto Paulo juntava um feixe de graveto e os colocava sobre o fogo. Vamos recapitular a situação do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo está há 14 dias em alto mar. 14 dias no meio de uma tempestade. 14 dias comendo mal ou comendo muito pouco. Tá? O apóstolo Paulo está acorrentado, muito provavelmente, ele é um prisioneiro. O apóstolo Paulo acabou de ter que pular no mar, talvez amarrado por correntes, ainda que correntes não muito pesadas, que não lhe fizeram afundar, mas de alguma forma ele está limitado. Ele teve que pular no mar, ele teve que nadar, ele teve que ir até a praia, salvar a própria vida ali, enfrentando o mar, ainda que nós tenhamos plena convicção de que Deus derramou graça sobre eles, mas Deus não pegou o pessoal do barco e levou para a praia, o pessoal teve que ir nadando. O apóstolo Paulo foi nadando também. Ele está há pelo menos 2 anos e meio preso. Nesse meio tempo ele já foi linchado, já foi quase açoitado, ele já foi maltratado em prisão, em uma série de situações, ainda que ao longo desse período ele tenha encontrado pessoas que lhe trataram com brandura, lhe trataram com bondade, ele ainda assim está preso, ele está cansado. E os últimos 15 dias não foram dias fáceis. Mas quando o apóstolo Paulo, ainda cansado, ainda que ele esteja maltratado, ainda que ele esteja há 14 dias enfrentando toda essa situação, o apóstolo Paulo chega na ilha, a primeira coisa que ele faz é o quê? Servir as pessoas que estavam ao seu redor, necessitando tanto quanto ele. Então o apóstolo Paulo, o texto diz, Lucas diz, enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os colocava sobre o fogo. A natureza do cristão deve se mostrar em qualquer situação. E a natureza do cristão é essa, é a natureza de servo. É a natureza daquele que coloca o outro em primeiro lugar. São inúmeros os textos bíblicos, especialmente neotestamentários, que comandam o cristão a servir uns aos outros. O apóstolo Paulo poderia ter pensado, bem, eu já fiz a minha parte. Eu já orei, Deus salvou os 276, nadei, passei 14 dias, salvei meio mundo aqui dizendo, comam. Semana passada nós falamos sobre isso. O pessoal estava 14 dias sem comer, ia ter que enfrentar ali um pedaço de mar para poder se salvar. O apóstolo Paulo já tinha feito muito, ele poderia ter dito, já fiz a minha parte. Né? Então vou sentar e vou descansar um pouquinho, deixa os outros me servirem também. Eu já servi bastante todo mundo que está aqui na praia, deixa os outros fazerem alguma coisa. Né? Mas o que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo Paulo se levanta, pega gravetos e vai alimentar o fogo para que todos possam se aquecer, todos possam fugir do frio e da chuva. O texto também relata que estava chovendo e estava fazendo frio também, e as pessoas estavam provavelmente com frio também, elas saíram do mar, uma grande tempestade estava ocorrendo nos últimos 14 dias, então eles saem do mar com frio. O apóstolo Paulo vai servir a essas pessoas. Então, meus queridos, a natureza do cristão é essa, é a natureza de servir ao próximo. São vários os textos bíblicos que nos chamam a atenção para isso. O próprio Cristo institui essa ordenança em Marcos capítulo 10, do verso 43 ao verso 45. Ele nos diz o seguinte: mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será o que serve, será esse o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Mesmo em correntes, mesmo preso, mesmo em situação desconfortável, o cristão deve servir aos próximos, deve servir aqueles que estão em necessidade juntamente com ele. E qual a razão que nos leva a fazer isso? Por que nós servimos as pessoas? Por que nós servimos ao próximo? O próprio apóstolo Paulo nos ensina o porquê nós fazemos isso. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15, nos diz o seguinte: pois o que nos motiva é o amor de Cristo.
Porque concluímos que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele, Cristo, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por que nós servimos ao próximo, meus queridos? Porque nós fomos servidos por Cristo. Porque Cristo desceu do céu, tornou-se um de nós e nos serviu em primeiro lugar. Nos permitiu ter paz com Deus por meio do seu sacrifício na cruz. Nos permitiu encontrar o caminho de volta para casa por meio do seu sacrifício na cruz. Nós podemos viver em busca do bem comum e da satisfação comunitária e da alegria coletiva, porque o que nós mais precisávamos para ter satisfação pessoal, o que nós mais precisávamos para encontrar paz, para encontrar graça, nos foi derramado graciosamente, gratuitamente por Cristo Jesus no Calvário. Cristo nos deu o perdão de nossos pecados. Por isso nós servimos o próximo, porque tudo aquilo que nós precisávamos, Cristo nos deu de graça, Ele nos serviu primeiro, e por isso o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Esse texto que eu li para os irmãos, o capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15, o texto diz que, em algumas versões, o verso 14 diz, pois o amor de Cristo nos constrange. A minha versão diz, pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Ou seja, esse amor derramado por nós na cruz do Calvário, em todo aquilo que Cristo fez em nosso favor, nos constrange, nos motiva a viver em favor do próximo. E o apóstolo Paulo, aquele que se considera como um nascido fora do tempo, como um aborto, como alguém que não deveria ter existido, alguém que deveria, na verdade, encontrar a punição por tanta maldade que ele havia impetrado a outras pessoas, o apóstolo Paulo, reconhecedor dessa graça derramada sobre ele, não pode fazer outra coisa a não ser servir ao próximo, servir a todos, mesmo nas condições deploráveis e em dificuldade como ele estava. A lição para nós, a partir do exemplo do apóstolo Paulo, é: em qualquer circunstância, o cristão é chamado a mostrar a sua natureza, a sua verdadeira natureza, a natureza do servo, a natureza daquele que serve ao próximo, que considera o outro mais importante e prioritário, além das suas próprias necessidades. Segunda lição que eu quero tirar a partir desse texto, a partir do exemplo do apóstolo Paulo, ou do texto em si, eu quero chamar a sua atenção para a visão de mundo cristão e a visão de mundo não cristão. Versos 3 até o verso 6. Nós vamos voltar ao verso 3, que nós já lemos, mas agora nós vamos nos focar a partir da segunda parte do verso. O verso diz o seguinte: enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os colocava sobre o fogo, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os que habitavam a ilha viram a serpente pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo a serpente no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar e a cair morto de repente. E tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e começaram a dizer: é um Deus. Lucas narra aqui um fato interessante. Paulo foi atacado por uma víbora. E deixe-me fazer um pequeno parêntese antes de passarmos à explicação. Talvez algum dia, se você estiver conversando com algumas pessoas sobre esse texto, alguém possa lhe indagar, dizer que esse texto, na verdade, contém um erro, contém uma falha, porque nos dias atuais, nos dias modernos, nesse momento, a ilha de Malta e o arquipélago de Malta, as 3 ilhas que compõem o país, não tem animais, ou melhor, não tem víboras, não tem serpentes. Não existe cobras nessa ilha. Tá? Então alguém pode dizer: olha, a Bíblia está contando uma mentira, porque a ilha de Malta não tem serpentes. Então como é que o apóstolo Paulo pode ter sido atacado por uma serpente? O problema é que esse tipo de indagação desconsidera que 1.800 anos diferem o texto do apóstolo Paulo dos dias atuais. E nesses muitos séculos, 1.800, 1.900 anos, aí pelo menos 2 milênios diferenciam esse texto, o momento em que esse texto foi escrito, e os dias modernos e os dias atuais. Então, nesses 2 milênios, nesses 20 séculos que separam uma narrativa do momento em que nós vivemos, muita coisa aconteceu nessa ilha. Então é provável que ao longo desse período
os animais, as víboras, as cobras tenham sido exterminadas da ilha, tenham sido extintas da ilha, o que não é algo muito difícil, é uma ilha de 27 quilômetros, não é muito grande, então não é uma área muito difícil de você, a partir da ocupação, e como nós vimos, ela é uma ilha densamente ocupada, a partir da ocupação você vai ocupando os espaços naturais, consequentemente os animais vão fugindo cada vez mais para um núcleo único e aos poucos você consegue conseguiria eliminar esses animais com uma certa facilidade, eliminar esses répteis com uma certa facilidade. Então, esse tipo de crítica é uma crítica um tanto quanto boba até, tá? Mas só para que você saiba, caso alguém lhe indague sobre essa situação. Mas o fato é que Lucas nos narra aqui algo muito interessante. Quando Paulo foi atacado, as pessoas olharam para Paulo e disseram assim: esse homem só pode ser um assassino, ele tem que ser alguém mau. Ele só pode ser uma pessoa ruim. Por quê? O mar tentou matar ele. Ele desceu, conseguiu escapar, chegou aqui na terra, agora uma víbora o ataca. Eles então aqui pensavam que uma deusa, quando se fala de justiça aqui, eles estão fazendo uma referência à deusa de quê? Tá? A deusa de quê, para você trazer aí na sua memória, é aquela estátua que você costuma ver nos fóruns e nos tribunais, aquela estátua de uma mulher segurando uma balança, com os olhos vendados, aquela é a deusa de quê? No mundo antigo, no mundo grego-romano, se acreditava que essa deusa ela se ocupava de fazer justiça. Então, todas as pessoas que cometiam mal, cometiam algum tipo de pecado, algum tipo de crime, essa deusa se encarregava de persegui-los e fazer justiça. O seu nome era justiça, era de quê? Então, eles dizem, olha, de que tentou matá-lo no mar? Não conseguiu. Agora, de que tenta matá-lo aqui na terra? Como nada aconteceu com o apóstolo Paulo, logo a população mudou de ideia. Não, esse cara não é mais um criminoso, esse cara é Deus. Esse cara é uma espécie de Deus, ele deve ser um filho de Zeus, deve ser um semideus. Por quê? Porque ele foi atacado pelo mar, não morreu. Foi atacado por uma cobra, não morreu. Isso nos mostra como as pessoas que não têm uma visão de mundo cristã enxergam a coisa. Hoje em dia, as pessoas não dizem de que irá fazer justiça, mas as pessoas ainda têm aquela ideia de que aqui se faz, aqui se paga. Ainda tem aquela ideia de que toda pessoa que faz o mal necessariamente será punida em vida, e toda pessoa que faz o bem necessariamente será abençoada em vida. Acontece que essa não é uma visão bíblica. A Bíblia não trata dessa forma. A Bíblia não diz que toda aquela pessoa que recebe algum tipo de má sorte, recebe essa má sorte porque fez algo de errado. A Bíblia também não diz que toda pessoa que recebe algo de bom porque fez alguma coisa boa. O texto bíblico nos leva a pensar, nos mostra que, na verdade, Deus é misericordioso com todos. Os cristãos entendem as circunstâncias da vida de maneira diferente. Para os cristãos, nós entendemos que porque Ele, Deus, faz nascer o sol sobre maus e faz chover sobre justos e injustos. Deus faz nascer o sol sobre bons e maus e faz a chuva cair sobre justos e injustos. Os cristãos entendem que Deus tem o controle sobre todas as coisas e que Ele providenciou todas as circunstâncias com o propósito de que a sua glória fosse conhecida cada vez por mais pessoas. Nós não ignoramos a lei da semeadura que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas. Nós não ignoramos que as pessoas que fazem o mal costumeiramente têm uma maior probabilidade de sofrer mal em vidas. O livro de Provérbios ele está todo construído com base nessa premissa. Se você faz algo costumeiramente errado, é natural que em algum momento você sofra alguma coisa. Acontece que isso não é uma regra geral. Acontece que isso não é uma regra única, até porque senão nós nunca saberíamos lidar com os reveses da vida. Você já parou para pensar que tem pessoas que são boas, são abençoadas, são pessoas amadas por Deus e que fazem tudo que agrada a Deus, mas ainda assim enfrentam circunstâncias difíceis na vida? Ainda assim enfrentam momentos dolorosos na vida? Ainda assim passam por situações que teoricamente não deveriam passar? Olhe para o próprio exemplo do apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo ouve de Deus o seguinte: é necessário que você vá a Roma e você então testemunhe diante do imperador. É necessário, eu desejo isso para você. O apóstolo Paulo então pensa: eu quero fazer a vontade de Deus. E olhe a jornada do apóstolo Paulo. Nesse caminho, o apóstolo Paulo foi linchado, o apóstolo Paulo foi preso, o apóstolo Paulo foi injustiçado. Ele faz 3 belíssimas defesas, uma diante da população, uma diante do Sinédrio, uma diante de Festo, uma diante, melhor, 3 não, são 5 pelo menos, uma diante de Félix e uma diante de Festo e de Agripa. Em todas as suas defesas, os seus acusadores não conseguem manter as acusações, mas nem por isso o apóstolo Paulo é inocentado. Nem por isso o apóstolo Paulo escapa daquela situação. Se nós entendêssemos o mundo como esses cidadãos da ilha de Malta entendessem, nós íamos dizer: olha, apóstolo Paulo, tem alguma coisa errada na sua vida. Tem pecado escondido na sua vida. Tem algum pecado encoberto aí que você tem que confessar. Isso é como os amigos de Jó veem o mundo. Você lembra da história de Jó? Acontece todas aquelas coisas com Jó, e então, em um determinado momento, os amigos de Jó saem de suas casas, vão até Jó e dizem: olha, Jó, tem que ter alguma coisa errada aí, Jó. Tem que ter alguma coisa, tem que ter algum pecado escondido aí, Jó. Confessa teus pecados. Você está errado. E o grande dilema de Jó, ao longo de todo o livro, 42 capítulos, o grande dilema de Jó é que ele faz o escrutínio da sua vida, ele olha para o seu comportamento e em nenhum momento ele consegue enxergar alguma coisa que ele tenha feito de errado, que ele merecesse aquelas coisas. Mas ainda assim, todas aquelas coisas aconteceram com ele. E no fim das contas, Deus não explica a Jó o porquê que Deus permitiu que todas aquelas coisas acontecessem com Jó. No fim das contas, quando Jó finalmente tem a sua audiência diante de Deus, ele chega diante de Deus cheio de perguntas, ele então faz um monte de perguntas, ele passa boa parte do livro se queixando e dizendo: se eu tivesse 10 minutos na presença do Senhor, eu apresentaria o meu caso e ele seria obrigado a reconhecer que eu não mereço nada disso. E quando Deus finalmente concede a audiência a Jó, Deus então desce e diz: olha, Jó, se arruma, cinge teu lombo, aperta o cinto aí, arruma suas roupas, porque nós vamos conversar. E aí Deus olha para Jó e diz assim: Jó, onde você estava quando eu coloquei o sol e a lua nos seus lugares? Onde você estava quando eu formei todas as coisas? Onde você estava quando eu criei as bestas feras? Quando eu fiz o hipopótamo, o crocodilo, o leviatã e os animais mitológicos que são citados no texto lá, dentro do seu contexto literário. Onde você estava quando eu dei forma para todas as coisas? Eu, por acaso, te pedi opinião? Eu, por acaso, preciso da sua opinião? Você entende as minhas razões? O apóstolo Paulo não se queixa diante das circunstâncias, porque esse mesmo apóstolo Paulo, lá em Romanos, vai fazer um hino de louvor a Deus, dizendo o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do entendimento, quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis. Inescrutável é aquilo que não se pode perceber, que não se pode adentrar, não se pode conhecer. Inescrutáveis são os teus caminhos. Quem foi que te deu conselhos? Quem foi que te deu primeiro? O Senhor é que nos deu todas as coisas. Então, meus queridos, o que nós podemos aprender com esse comportamento dessas pessoas? Como é que nós lidamos com as circunstâncias da vida? Nós lidamos com as circunstâncias da vida sabendo que Deus sabe o que faz, que Deus é Senhor sobre todas as coisas, que Deus tem o controle para todas as coisas e que o caminho que Deus nos guia, o caminho que Deus nos leva, é o caminho que é melhor para nós. Você já parou para perceber que Deus queria o apóstolo Paulo nessa ilha? O apóstolo Paulo não cai nessa ilha por acaso. Deus queria ele lá. Assim como Deus também queria o apóstolo Paulo no meio daquela tempestade. O texto que nós lemos, nós não chamamos tanta atenção porque não tinha grande importância naquele momento para o conteúdo da mensagem, mas o texto que narra a tempestade diz que uma leve brisa começou a soprar e os marinheiros então disseram: olha, essa brisa está tranquila. Isso as velas aí que a gente vai navegando pela costa impulsionados por essa brisa.
Acontece que essa leve brisa se transforma em um grande tufão, esse tufão leva eles para dentro do mar, e com toda a experiência daqueles marinheiros, eles não conseguiram contornar. Ora, quem foi que fez aquele tufão? Foi Deus. Aquilo não é por acaso. O cristão não acredita no acaso. O cristão não acredita em coincidências. O cristão acredita em um Deus que sabe exatamente o que vai acontecer a cada segundo da história. O próprio apóstolo Paulo diz lá, naquele momento da tempestade, ele diz: olha, Deus me disse que nem um fio de cabelo de vocês se perderá. Ele está ali fazendo uma referência a um texto do Antigo Testamento, que o próprio Jesus Cristo também faz referência em um determinado momento, dizendo que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus assim diga, caia. O pregador inglês chamado Charles Spurgeon, pregador batista inglês, dizia o seguinte, que Deus tem o controle sobre os caminhos que as micropoeiras fazem no ar. Que as voltas que as micropoeiras fazem pelo ar, é Deus quem diz, vá por aqui, vá por ali. Nada no mundo acontece por acaso. Deus tem o controle sobre todas as coisas. É assim que nós entendemos. Ainda que as coisas que aconteçam a nós sejam coisas tristes, ainda que as coisas que aconteçam a nós sejam coisas que nós não conseguimos compreender, ainda que nós não entendamos nesse momento o porquê é que essas coisas aconteceram. O apóstolo Paulo, tempos depois, já em Roma, na sua prisão, escrevendo uma carta aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte, se você tem nos acompanhado na EBD, estudado conosco a carta de Paulo aos Filipenses, você já viu essa parte, a gente já passou pelo capítulo 1, e lá o apóstolo Paulo diz o seguinte, capítulo 1, verso 12 e 13, ele diz, meus irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que eu estou na prisão. Ora, de que todas as coisas que o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo está falando desse naufrágio. O apóstolo Paulo está falando do linchamento que ele passou em Jerusalém. O apóstolo Paulo está falando das prisões que ele teve no meio do caminho. O apóstolo Paulo está falando das dificuldades. Ele está falando dessa víbora que o atacou. Ele está falando de todas essas experiências que ele teve na ilha de Malta e em outros momentos que ele vai ter ao longo dessa viagem até Jerusalém, até Roma, perdão. Ele está falando de tudo isso. Então ele está dizendo, olha, agora eu percebo que o caminho que Deus escolheu permitiu que a alta guarda pretoriana ouvisse a mensagem do Evangelho. Lucas não relata o que se sucedeu do centurião Júlio, que estava acompanhando o apóstolo Paulo no começo do capítulo anterior, mas nada nos impede de imaginar que esse homem viu todas essas coisas e foi impactado pela mensagem do Evangelho. Nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós, mas uma coisa nós temos certeza, o que Ele tem preparado para nós é o melhor para nós. O que Ele tem preparado para nós é o que de fato é melhor para nós e é o que de fato nos faz levar a Ele mais glória. Agora, perdão. Agora, isso não significa, meus queridos, que nós cremos que os maus não serão punidos. Isso não significa que nós não acreditamos que as pessoas que cometem más atitudes, que cometem crimes, que cometem coisas ruins, não devam enfrentar um julgamento, seja dos homens ou seja de Deus. Isso nos faz entender que a vingança é do Senhor. Nós temos certeza de que um dia, todos aqueles que cometeram algum tipo de maldade estarão diante do grande trono branco, como diz em Apocalipse. E nesse trono não estará sentado o Cordeiro, nesse trono estará sentado o leão da tribo de Judá, aquele que tem a espada na mão, aquele que tem o poder de definir a eternidade em sua boca. Diante dessas pessoas, elas se apresentarão diante do justo juiz, e o justo juiz não deixará nenhum mal passar impune. Todo pecado, já tenho repetido aos irmãos, todo pecado será punido, seja na pessoa de Cristo, aqueles que se arrependeram de seus pecados, aqueles que confessaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, têm todos os seus pecados punidos na pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas aqueles que não se arrependem de seus pecados, esses enfrentarão o juízo final. E no juízo final,
eles receberão o justo pagamento por todos os seus pecados. Isso nos dá esperança de saber que, mesmo não entendendo todas as coisas que acontecem conosco, nós podemos caminhar esperançosos de que a justiça será feita, ainda que nós não a vejamos em vida, nós a veremos na eternidade. Isso nos dá esperança, isso nos dá tranquilidade para não olhar para as circunstâncias e simplesmente medir. Pessoas boas merecem coisas boas, pessoas ruins merecem coisas ruins. Porque de vez em quando, pessoas boas sofrem coisas ruins e pessoas ruins, aparentemente, recebem coisas boas. Nós não sabemos explicar por que essas coisas acontecem, mas uma coisa nós temos certeza, que um dia o Senhor há de julgar todas as pessoas e todo o mal será punido. Isso diferencia a forma do cristão enxergar o mundo da forma do não cristão enxergar o mundo. Terceiro e último ponto, uma lição que nós podemos tirar do texto é que o discípulo segue os passos do mestre. Como eu já havia citado aos irmãos no início, a grande intenção de Lucas, especialmente quando ele foca na pessoa do apóstolo Paulo e começa a narrar todo o caminhar do apóstolo Paulo, a partir do capítulo 11, 12 de Atos, o apóstolo Paulo se torna o personagem principal da narrativa de Lucas. Durante toda essa narrativa, a grande intenção teológica de Lucas é chamar a atenção para o fato de que o apóstolo Paulo segue os passos do mestre, segue os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Do verso 6 ao 10 nos diz o seguinte: eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar e cair morto de repente, e tendo esperado muito mais, viram que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e começaram a dizer que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar, havia umas terras que pertenciam a um homem importante da ilha, cujo seu nome era Públio, e ele nos recebeu e nos hospedou bondosamente por 3 dias. O pai de Públio estava de cama, sofrendo de uma febre e disenteria. Paulo foi visitá-lo e, tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isso, os demais doentes da ilha também vieram e foram curados, e eles nos distinguiram com muitas honras, e ao embarcarmos, puseram a bordo todas as coisas que nos eram necessárias. Olha, esse Públio que é chamado aqui, provavelmente é o nome da pessoa, mas ao que tudo indica é que ele era o governante da ilha, ele provavelmente era o governante romano da ilha. Esse é um nome tipicamente romano, o que nos dá a entender que ele era um governante ali naquela região, um governante do próprio Império Romano. Ele hospeda então o apóstolo Paulo e mais algumas pessoas. Lucas não nos dá a saber se ele hospeda o apóstolo Paulo por causa dos eventos que aconteceram na praia, né, por causa do frisson popular em torno do apóstolo Paulo, ou se ele hospeda o apóstolo Paulo por causa do centurião romano que estava acompanhando ali. E lembrem-se lá do texto anterior, do capítulo anterior, o centurião romano desenvolveu uma amizade com o apóstolo Paulo, então teve ali um momento e tratou o apóstolo Paulo com bondade. Mas o fato é que eles foram hospedados por esse governante local, e o pai desse governante estava sofrendo de uma doença. Essa doença, alguns estudiosos entendem que é o que se ficou conhecido futuramente como a febre de Malta. É uma febre que era causada por uma bactéria ou por alguma coisa no leite das cabras que eram criadas naquela ilha. E ela só foi curada definitivamente, só foi descoberto um remédio apropriado já agora no século XIX. Então, por muito tempo, essa febre atacou as pessoas daquela região. É muito provável, pelo diagnóstico que é dado aqui por Lucas, né, pelo que está sendo relatado aqui, que era essa febre de Malta que estava atacando o pai desse governante. O apóstolo Paulo, então, impõe as mãos sobre ele, ora, e ele é curado. E aqui o que nós percebemos é que o apóstolo Paulo segue os caminhos de Jesus Cristo, ele segue os passos de Cristo. Cristo, por onde andou, não deixou de fazer o bem a todos aqueles que precisavam. Cristo não deixou de fazer o que era necessário para que as pessoas vissem a glória de Deus. O mesmo apóstolo Paulo que curou o pai desse governante, não curou Epafrodito quando chegou doente, como nós vimos na carta de Filipenses. Quando Epafrodito chega até o apóstolo Paulo, ele está doente.
O apóstolo Paulo não o curou, ele não relata que impôs as mãos sobre Epafrodito e o curou. Mas aqui o apóstolo Paulo percebe que neste momento, aquela população desconhecedora de Deus, desconhecedora de Cristo, pode ser impactada por um milagre sendo demonstrado diante deles. Então o apóstolo Paulo faz tudo o que é necessário para que a glória de Deus seja conhecida por todas as pessoas. E ele olha para aquele homem, impõe as mãos, e em nome de Jesus aquele homem é curado. Depois, muitas pessoas são trazidas à presença do apóstolo Paulo e de Lucas, e o texto nos dá a entender em português que o apóstolo Paulo aparentemente curou todas elas. Mas, se nós lermos no original, Lucas muda a palavra, ele para de usar uma palavra que faz referência a milagre e passa a usar uma palavra que faz referência a terapia, a tratamento. Então, é muito provável que Lucas sentou-se juntamente ali com as pessoas e Lucas, como médico, saiu analisando a situação de todo mundo ali naquela situação, naquela ilha, e obviamente aqueles que estavam distantes da capacidade de Lucas, o apóstolo Paulo não teve nenhum impedimento de exercer o seu dom de cura e trazer aquelas pessoas o alívio. E o nome de Deus foi glorificado por meio de tudo aquilo. Jesus Cristo nunca curou ninguém para sua autopromoção. Jesus Cristo sempre curou as pessoas para que Deus fosse glorificado, para que o nome de Deus fosse glorificado, o nome de Deus fosse conhecido. E o apóstolo Paulo também faz a mesma coisa. O apóstolo Paulo cura essas pessoas para que o nome de Deus seja conhecido. Por isso, meu querido, eu não sei se você vai curar alguém com imposição de mãos. Eu não sei se você vai precisar orar para que alguém seja curado milagrosamente. Mas uma coisa eu tenho certeza, no seu caminho tem muitas pessoas com vários tipos de enfermidades, com vários tipos de doenças, doenças da alma, doenças da mente, doenças do coração, que as estão afastando de Deus. E todas elas estão cometidas de uma grande doença, o pecado. E você pode, a exemplo do apóstolo Paulo, fazer com que o nome de Deus seja conhecido e engrandecido, orando para que elas sejam curadas do mal que de fato as aflige, o pecado, ainda que você não consiga curá-las das doenças, porque nós não sabemos se nós não podemos afirmar que o dom de cura ainda está presente em nós da mesma forma que estava presente no início da igreja, mas o problema não é esse. O fato aqui, o ponto principal é a sua missão é seguir os passos do mestre. E o que o mestre fez ao longo da sua caminhada? Curou para autopromoção? Não. O mestre sempre levou as pessoas a reconhecerem Deus e confessarem e glorificarem a Deus, de forma que o nome de Deus seja glorificado. E é isso o que o apóstolo Paulo faz. Eu quero finalizar fazendo um convite a você, que você possa aprender com o apóstolo Paulo e viva o evangelho real em sua vida, na vida real. Que você viva o evangelho como o apóstolo Paulo faz, porque o discípulo não perde a oportunidade de fazer o mestre conhecido de todos. O discípulo testemunha, o discípulo faz com que o nome de Deus seja conhecido diante de todas as pessoas, em todas as circunstâncias. Convido você a baixar a sua cabeça agora, baixar a sua fronte, para fazermos uma oração. E se Deus falou ao seu coração nessa noite, não deixe para outro momento. Confesse o nome do Senhor Jesus Cristo hoje e encontre paz com Deus ainda hoje. Oremos então. Senhor, tem misericórdia de nós e fala conosco nessa noite, Pai. A Tua palavra foi apresentada, a Tua palavra foi exposta e nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco. Fale com quem precisa te ouvir. Amoleça o coração que está duro. Adentre com Teu Santo Espírito nas mentes que precisam ser moldadas e que precisam ser convertidas em Tua direção. Ajuda-nos a usar o exemplo do apóstolo Paulo, a aprender com o exemplo dele, a aprender com o texto que nós lemos, exemplos e comportamentos que devem ser vistos em nossas vidas ainda hoje, Pai. Ajuda-nos, Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.